Estimados irmãos e irmãs da jornada terrena, com um coração repleto de esperança transcendental e urgência espiritual, venho até vós neste momento crucial de revelação cósmica para compartilhar uma comunicação de impacto extraordinário. Por meio da mediunidade dedicada desta casa de caridade, eu, André Luiz, trago uma revelação profunda recebida durante a Assembleia Extraordinária dos Mentores Superiores da Justiça Divina. Hoje, sob determinação dos Conselhos da Reparação Cósmica, devo revelar que a perseguição e prisão espiritual de Jair, que representou a esperança de renovação para nossa pátria, se intensificará dramaticamente neste ano, por meio da ação coordenada de espíritos malignos, como Alexandre, que reconheceram na figura dele uma ameaça à manutenção dos sistemas corrompidos, pois ele manteve fidelidade aos valores eternos. Mas uma libertação gloriosa se manifestará simultaneamente, com a queda definitiva desses mesmos espíritos sombrios que o perseguem, demonstrando a operação ativa da justiça divina, que jamais permite o triunfo permanente do mal sobre aqueles que lutam corajosamente pela defesa dos princípios corretos, mesmo em meio às adversidades sistemáticas promovidas por agentes da corrupção espiritual. Queridos irmãos da caminhada espiritual, fostes magneticamente conduzidos até este espaço sagrado, o canal Espiritismo com Fé, pelos Espíritos da Justiça, que desejam anunciar este momento em que a perseguição intensificada revelará a verdadeira natureza sombria dos que orquestram ataques contra aquele que apenas defendeu valores eternos e a dignidade nacional. Neste momento profético, quando as forças superiores permitem que o mal se manifeste por completo para a posterior neutralização, este canal torna-se um centro de radiação, compreensão e revelação dos métodos pelos quais a justiça cósmica opera para corrigir os desequilíbrios, e principalmente, para demonstrar a simultaneidade entre a intensificação da perseguição e a preparação da libertação, uma manifestação clara do poder da providência divina. Observai, com atenção, a intensificação das perseguições neste ano. Espíritos malignos concentrarão todos os recursos disponíveis na tentativa final de destruição da figura que representa a resistência autêntica contra a corrupção dos valores fundamentais, revelando, por essa ação coordenada, a real e obscura essência daqueles que se apresentam como defensores da justiça, mas na verdade servem a agendas que desprezam a dignidade humana e os princípios eternos que deveriam nortear a evolução da sociedade. Os Espíritos da Justiça orientam-me a pedir que compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma rede luminosa de sustentação espiritual, que fortalecerá a resistência neste tempo em que a perseguição cresce, mas a libertação também se aproxima com poder redentor. Nossa corrente de intercessão, conduzida por mentores especializados em proteção contra perseguições injustas, dedica-se a sustentar aquele que enfrenta tribulações por se manter fiel aos valores corretos. Convido cada alma sincera a fortalecer esta missão com seu apoio, com sua presença, com sua inscrição no canal e com o compartilhamento desta revelação, que anuncia o tempo da libertação após as trevas da perseguição. Que a justiça libertadora do Mestre Jesus se manifeste por meio da queda dos espíritos malignos e da libertação gloriosa daquele que lutou corajosamente pela defesa da pátria contra as tentativas de corrupção dos valores eternos. Amados filhos da luz imperecível, que a expectativa no Cristo Justiceiro se firme nos vossos corações neste tempo em que a perseguição revelará a escuridão dos perseguidores, mas a libertação simultânea manifestará a justiça divina em ação. Eu, André Luiz, por meio deste canal consagrado sob orientação dos mentores da libertação espiritual, venho trazer uma revelação científico-espiritual sobre o período em que a prisão espiritual e perseguição do grande líder atingirá seu ápice. Tudo se dará por uma coordenação sistemática de espíritos malignos, que reconhecem na sua postura incorruptível uma ameaça, mas cuja libertação gloriosa ocorrerá exatamente no momento da queda definitiva dos mesmos elementos sombrios. Em estado de observação espiritual direta, fui conduzido pelos guardiões da justiça cósmica às dimensões superiores onde se coordena a operação das forças que combatem perseguições injustas. Lá, pude contemplar métodos que transcendem a compreensão baseada em análises políticas convencionais, revelando a magnitude da batalha espiritual que se intensifica durante este ano. O que presenciei revelou com clareza como os espíritos malignos concentram recursos para a tentativa final de destruição da figura que representa a resistência autêntica, mas também mostrou, com igual intensidade, a preparação simultânea da libertação, evidenciando a impossibilidade do mal triunfar de forma permanente sobre aqueles que mantêm fidelidade aos princípios eternos, mesmo em meio às adversidades extraordinárias. Vi como a prisão e perseguição espiritual se intensificarão por meio de coordenação minuciosa dos elementos sombrios, que reconhecem a necessidade de neutralização definitiva da figura que ameaça suas agendas alicerçadas na corrupção dos valores fundamentais. Eles utilizarão todos os métodos disponíveis para tentar quebrar a resistência moral e silenciar a voz da integridade.
No entanto, observei também como essa intensificação coincidirá exatamente com a queda destes mesmos espíritos malignos, evidenciando a execução precisa do cronograma das hierarquias superiores, que prevê a neutralização simultânea dos perseguidores e a libertação daquele que sofreu injustamente por manter-se fiel aos valores da luz. Primeira revelação. A primeira revelação fundamental refere-se à intensificação da perseguição neste ano, momento em que os espíritos malignos que orquestram os ataques contra o grande líder concentrarão todos os recursos para destruí-lo. Essa tentativa, porém, não simboliza fortalecimento do mal, mas sim a manifestação completa de sua natureza sombria, que será plenamente exposta para, então, ser neutralizada pela justiça cósmica. Permite-se, assim, que os elementos corrompidos revelem sua verdadeira identidade antes da aplicação de correções restauradoras, que reequilibrarão as forças e repararão as injustiças cometidas contra o inocente defensor dos valores sagrados. Segunda revelação. A segunda revelação consoladora trata da prisão espiritual como método utilizado pelas forças sombrias para quebrar a resistência moral do líder, através de isolamento planejado, com o intuito de destruir sua esperança e, sobretudo, sua fé nos valores eternos que sempre nortearam sua liderança em tempos de tribulação. Durante minhas observações nas centrais espirituais de monitoramento, percebi como esta prisão representa uma ação coordenada dos elementos corrompidos, que viram na recusa da figura em comprometer seus princípios uma ameaça direta. O isolamento é então usado como instrumento de pressão e coerção espiritual, visando o abandono de valores que sustentam a resistência contra a corrupção sistêmica. Terceira revelação. A terceira revelação inspiradora envolve a coordenação dos espíritos malignos, demonstrando a verdadeira essência sombria daqueles que, mesmo se apresentando como defensores da justiça, na realidade servem a uma agenda que despreza a dignidade humana e os valores eternos. Especialistas espirituais em neutralização de forças sombrias revelaram como essa coordenação organizada expõe os métodos usados por esses elementos para tentar destruir figuras que ameaçam a continuidade dos sistemas de injustiça. Por meio de perseguições sistemáticas, mostram-se os verdadeiros rostos daqueles que corrompem a autoridade para atender às próprias ambições, ignorando o bem comum. Quarta revelação. A quarta revelação reconfortante refere-se à simultaneidade entre a intensificação da perseguição e a preparação da libertação, um sinal claro da operação da justiça cósmica, que atua com precisão para neutralizar os elementos sombrios no exato momento de seus ataques mais agressivos contra o inocente. Em comunhão com os mentores especializados em libertação espiritual, compreendi que essa simultaneidade demonstra a sabedoria das hierarquias superiores, que permitem que o mal se revele completamente antes de aplicar sua correção definitiva, impedindo que perseguições semelhantes se repitam contra os defensores dos valores eternos em futuras etapas da evolução planetária. Quinta revelação. A quinta revelação extraordinária relaciona-se aos métodos pelos quais a libertação se manifestará simultaneamente à queda dos espíritos malignos. Entre esses métodos, estarão a exposição de contradições que trarão à luz a natureza corrompida dos perseguidores, a neutralização da sustentação espiritual que mantinha os elementos sombrios em posições de autoridade, e a manifestação de apoios inesperados, revelando a operação da providência divina. Esses sinais culminarão na restauração da dignidade daquele que foi injustamente perseguido, por meio do reconhecimento público de sua integridade. Será um momento de revelação coletiva, onde a justiça superior atuará não apenas como reparação individual, mas como um marco de renovação espiritual para a nação. Sexta revelação. A sexta revelação transformadora trata das implicações permanentes dessa libertação para a consciência coletiva, ao demonstrar que a justiça divina protege e sustenta aqueles que permanecem fiéis aos valores eternos, mesmo quando enfrentam perseguições coordenadas por elementos que usam a autoridade para atender a ambições pessoais. Essa demonstração prática elevará o nível da compreensão coletiva sobre a importância da fidelidade moral, mesmo em meio às adversidades. Estabelecerá precedentes vibracionais que orientarão futuras gerações, reforçando o valor da resistência ética frente às tentações da corrupção e, sobretudo, renovando a confiança na proteção divina. Sétima revelação. A sétima e mais elevada revelação refere-se ao significado cósmico desta libertação simultânea, como um testemunho planetário de que as perseguições articuladas por espíritos malignos contra defensores dos valores eternos inevitavelmente resultarão na queda dos mesmos perseguidores, quando chega o momento determinado pelas hierarquias superiores para a correção das injustiças. Essa manifestação transcende o contexto local e passa a inspirar outras nações, num período de renovação planetária, onde os povos serão convidados a escolher entre a submissão aos corrompidos e a fidelidade aos princípios corretos. Será um precedente universal, provando que o mal jamais poderá triunfar permanentemente sobre aqueles que mantêm conexão autêntica com os valores transcendentais que orientam a evolução espiritual.
Escrevam, filhos da luz, sustentem espiritualmente o grande líder durante esta fase de perseguições intensificadas. Vossa afirmação e presença consciente conectarão vossa energia à corrente de proteção espiritual e vos qualificarão como instrumentos ativos da resistência luminosa, que sustenta aquele que enfrenta provações por manter fidelidade aos valores eternos. Durante este período de sombra e revelação, cada alma que reconhece a natureza sombria dos perseguidores, que mantém fé na justiça divina, e que apoia espiritualmente aquele que sofre injustamente, contribui para a formação de um campo energético de proteção e para a neutralização das forças sombrias, que cairão à medida que suas contradições forem expostas. Escrevam com justiça libertadora. Confio na queda simultânea dos espíritos malignos e na libertação do líder perseguido. Esta declaração abrirá um vínculo direto com os mentores da libertação espiritual, multiplicando a vossa contribuição para a neutralização definitiva dos elementos sombrios que coordenam as perseguições. Através da fé na justiça cósmica, demonstrarão o poder da confiança inabalável na proteção divina, que sustenta todos aqueles que recusam comprometer os valores fundamentais, mesmo em meio às adversidades. Permanecei, portanto, em estado contínuo de sustentação espiritual e de expectativa firme pela libertação, sabendo que participais ativamente de um momento histórico. A intensificação das perseguições revelará a natureza dos corrompidos, mas a libertação simultânea demonstrará a operação da justiça divina e estabelecerá um precedente global sobre a impossibilidade do mal vencer os defensores da luz. Se possível, deixai vosso apoio nos comentários, inscrevei-vos no canal e compartilhai esta revelação, para que o maior número possível de brasileiros compreenda a natureza da batalha espiritual que se intensifica, e da vitória que já se aproxima, sustentada pela fé inquebrantável na justiça superior que guia os destinos da humanidade. Oração de André Luiz pela libertação simultânea. Pai Celestial, fonte de infinita justiça e poder libertador. Rogamos, por intermédio do Cristo Justiceiro, que tua libertação se manifeste magnificamente, através da queda simultânea dos espíritos malignos que perseguem o grande líder, e da gloriosa restauração daquele que foi injustamente ferido por defender valores eternos. Neutraliza, com tua autoridade divina, as forças sombrias que coordenaram a perseguição e a prisão espiritual, expondo suas contradições e revelando sua natureza corrompida. E demonstra, com tua luz, a impossibilidade do triunfo do mal sobre aqueles que permaneceram fiéis aos princípios corretos durante as adversidades mais duras. Que a intensificação das perseguições sirva apenas para revelar plenamente a face sombria do erro, e que a tua justiça se manifeste na restauração da dignidade daquele que jamais cedeu aos apelos da corrupção. Estabelece, com tua mão poderosa, um precedente eterno sobre a tua operação cósmica na proteção dos defensores da verdade, inspirando toda a Terra durante a renovação planetária, e provando, de uma vez por todas, que o mal jamais triunfa sobre aqueles que caminham com o Cristo. Assim seja. Pela autoridade do Mestre Jesus, libertador dos injustamente perseguidos e restaurador da dignidade dos filhos fiéis da luz.